Meu povo, muito boa noite. Sejam todos bem-vindos a mais uma fogueira digital. Pena que ela é só digital, porque senão a gente conseguia contemplar um pouquinho desse nosso frio, né? Amenizar um pouquinho desse nosso frio. E como eu comentei um pouquinho também, antes da gente iniciar o nosso papo aqui, fogueiras digitais são um convite para todo mundo da comunidade que quiser chegar, trazer suas ideias, trazer seus conceitos aquilo que está aprendendo, não precisa ser nada também falando, eu sou expert aqui em física quântica e quero compartilhar com a galera. Confesso que eu teria muito interesse nesse tema, mas pouco conhecimento. Mas a gente pode trazer também aquilo que a gente está aprendendo aos pouquinhos, que a gente está se desenvolvendo, aquilo que está nos cativando, e trazer para essa conversa. Antes de passar a bola para Rodrigo, que veio dentro dessa mesma temática, e vou deixar a bola todinha contigo depois, Rodrigo, então você se apresenta, você traz todas as suas ideias, todos os seus conceitos, e nos guia nessa jornada, né? Eu só queria lembrar a galera também da nossa agenda, né? Aqueles recadinhos paroquiais, né? Então eu vou deixar o link aqui também da agenda dos próximos eventos. A gente tem o Open Talks na semana que vem. A gente vai ter um papo sobre empreendedorismo com foco para as mulheres em julho, também, mais para frente em julho. A gente vai ter um papo sobre criatividade em agosto, um papo sobre comunicação não violenta. Tudo isso já está programado, né? E os vídeos eles ficam salvos na nossa plataforma, a gente consegue acessar depois, mas estar aqui participando é sempre muito rico, né? E um outro link que eu vou deixar também é o do Klex, que a gente vai fazer a parte 2 do Klex do Estúdio Ghibli. A Corina tá aqui e foi uma das pessoas, o Caio também, pediram pra gente fazer a parte 2. A parte um foi muito massa, né? Foi muito bom. Então a gente vai ter a parte 2 a partir de segunda-feira agora. A gente vai começar assistindo o Castelo no Céu. E, meu, também assim, é um universo que se expande quando a gente começa a mergulhar nesses filmes e começa a entender o que eles trazem pra gente. Então, todos esses links vão estar aqui. Para quem estiver vendo a gravação, esses links estão acessíveis também lá no grupo do WhatsApp. Eu mando por e-mail também. Quiser me buscar direto para pedir, fica à vontade. Algumas pessoas fazem isso também. E eu queria deixar aqui um muito obrigado para o Rodrigo que está chegando nesse papo aqui com a gente hoje, né, por trazer não só o teu tempo, que sempre é muito valioso, o tempo de todos nós, mas o teu conhecimento e esse teu projeto, né, cara? Então, eu confesso que estou bem curioso para passar por essa jornada com todo mundo aqui hoje. E seja muito bem-vindo. A casa é tua, fica à vontade, meu querido. Obrigado, Sérgio. Obrigado aí pelo carinho. Pessoal, boa noite. Sejam muito bem-vindos à fogueira a qual eu estou chegando agora. A casa é de vocês, eu estou chegando aqui agora. Mas acho que toda vez que a gente se reuniu ao longo da nossa evolução como humanidade, toda vez que a gente se reuniu em volta de uma fogueira, a gente tinha uma nova história para contar. Então, muito antes de existir a comunicação escrita, muito antes de existir a comunicação oral, a gente precisava de alguma forma transmitir as informações para as próximas gerações. Então a gente foi desenvolvendo os nossos grunhidos, a gente foi desenvolvendo a nossa contação de histórias, até que lá na frente a gente encontrou uma forma de registrar isso nas pedras, registrar isso em lugares, e a gente começar a escrever para as próximas gerações. Então se reunir em volta da fogueira é uma coisa que faz parte do nosso instinto, faz parte do nosso desenvolvimento. Então, eu fico muito feliz com o convite da gente se reunir em volta de uma fogueira, mesmo no ambiente digital, para a gente trocar ideia e fazer como os nossos antepassados faziam: compartilhar conhecimento, somar esforços, polinizar novos terrenos e novas sementes, e a gente evoluir juntos. Então, mais uma vez, obrigado aí pelo carinho e obrigado por vocês escolherem estar aqui hoje. Eu não sei se a música de fundo está alta para vocês, está atrapalhando ou se está bem baixinho. Vocês podem me dar o feedback? Tá legal? Tá joia. Beleza, show de bola. Eu sou um cara bastante visual, eu venho do mundo do design, mundo da ilustração e da publicidade, então eu montei algumas telas aqui para servir de apoio, só para a gente entender, a gente contextualizar um pouco o que que é esse Defensores de Aurora Experience que a gente vai fazer aqui hoje. Mas o meu objetivo não é passar um monte de teoria sobre um método revolucionário, não, é vivenciar com vocês. Então é justamente como os trovadores, muita gente, é exatamente como os nossos antepassados em volta da fogueira, contar uma história e a gente vivenciar a transmissão de conhecimento. Tá? Então vou só compartilhar aqui rapidinho.
para a gente entender um pouco do que a gente está fazendo. Vou pegar aqui a tela. Disse já apareceu aí para vocês. Sim, Apareceu? tá Legal, ok. Corina. Daqui eu tô vendo vocês, Corina e Randy. Então, qualquer coisa, vocês ficam aí me dando esse suporte. E outra coisa, gente, se tiver num ambiente silencioso, se não tiver, né, cachorro latindo, criança chorando, papagaio gritando por aí, deixa o microfone aberto, tá? Essa é literalmente uma fogueira, então a gente tem total liberdade para levantar a mão, conversar e interagir ao longo da nossa jornada. Então fiquem à vontade. Defensores de Aurora, então, é o nome de um programa de autoconhecimento que eu venho desenvolvendo esse ano, tá? Então, eu sou publicitário, eu era muito tímido, venci o medo do julgamento e por isso decidi trabalhar com comunicação. E a maneira que eu aprendi a trabalhar com comunicação foi porque a vencer, né, o medo da minha timidez, é porque lá atrás a maneira que eu tinha de me expressar era por caricatura. Eu era um molequinho na escola e fazia caricatura dos professores, caricatura dos colegas. E aí, sabe quando o nosso caderno cai em mãos erradas? Quando as pessoas pedem o caderno emprestado para copiar? Então, no fundo, lá na última página do caderno, tinha forca, tinha um monte de bilhetinho, tinha as minhas caricaturas. Então, as pessoas foram descobrindo as minhas caricaturas, e naquele momento que eu era foco de bullying, que eu tinha problemas sérios de relacionamento com qualquer tipo de pessoa, ali eu percebi que, opa, pessoas diferentes conseguem ter a atenção direcionada se a gente souber exatamente o que tem em comum entre elas. Então eu era um moleque muito novo, mas de forma empírica eu fui descobrindo esse poder de direcionar a atenção das pessoas. Então, desde muito cedo, eu sabia que eu queria ser publicitário, que eu queria entender a mente das pessoas e o comportamento das pessoas. Então, de forma breve aqui, foram 16 anos de vida empresarial e corporativa no mundo da publicidade, no mundo do marketing, entendendo do comportamento do consumidor. E há 10 anos eu tenho a Comunicamente. Eu saí do mundo corporativo e criei meu próprio negócio para destravar o Rodrigo do passado. Então, para ajudar introvertidos a levantarem a mão numa reunião, para ajudar empresários a conseguirem se expressar com mais liberdade, mas sempre de um jeito criativo, porque foi o que funcionou para mim. Eu acredito que pode funcionar para todos nós. Eu acho que não tem aquela de, a Corina nasceu com a bênção da criatividade, então ela é o concurso. Não, a Indy não, né? Com ela é outra coisa, ela não é criativa. Não, gente, muito pelo contrário. Todos nós temos o mesmo potencial imaginativo. E a gente vai praticar isso aqui hoje. Então, se alguém levantar a mão falando que não é criativo, vai morrer uma fada. Jamais falem que vocês não são criativos, porque morre uma fada no mundo. Então não façam isso. Todos nós somos criativos. E a gente vai literalmente vivenciar isso daqui hoje. Então, de maneira breve, eu trouxe aqui uma foto de um dos encontros da última turma aí do Defensores. Não, assim, foi por puro acaso mesmo. A primeira turma só tinha homem, a segunda turma só teve menina. Mas eu juro que não foi intencional. Mas realmente, nesse grupo aqui, tá faltando a Vânia, tá faltando mais uma menina aqui. Mas somos quatro meninas ali e eu conduzindo a jornada. Mas sempre um clima muito gostoso desse processo. Então, o que que é a proposta, né, desse Defensores de Aurora? É a gente trazer a gamificação e a ludicidade, que vocês estão carecas de saber, para dentro do mundo do autoconhecimento. Então, lá em 2017, eu com dois sócios desenvolvemos um projeto de coaching gamificado. A gente criou um sistema de métricas para ajudar as pessoas a atingir as suas metas pessoais, mas não de forma abstrata, mas ter a autopercepção da sua própria evolução. Então, a gente conseguiu criar alguns KPIs para poder avançar com essas pessoas durante o processo de coaching. E lá a gente conseguiu ganhar o caneco lá, top um como maior inovação no mercado de coaching, no mercado de desenvolvimento pessoal. Então foi muito bacana essa esse troféu, né, esse prêmio, porque ajudou a gente a fazer mais jornadas de autoconhecimento e mais metodologias criativas como essa. Mas o que eu acho bacana aqui dessa tela é que tem dois números, dois argumentos aqui que chamam bastante atenção. O lúdico consegue reter até 22 vezes mais informação.
Isso aqui é um dado muito interessante do Jeremy Brunner, que faz a gente conseguir compreender o quanto que a criatividade, quanto que a imaginação ajuda, por exemplo, as crianças a reterem mais informação na escola. E por que raios a gente esquece disso quando a gente vem para a vida adulta? Porque a gente tem medo de ser vulnerável. Porque somos manés com medo de brincar. Parece que brincar é coisa de criança e que as pessoas não vão levar a gente a sério. Mas eu quero convidar vocês hoje a literalmente brincar aqui de um jeito sério, de um jeito adulto. E gerar, estar dentro de um grupo como esse aqui que o Seis conduz, com pessoas que estão comprometidas em prol do mesmo objetivo, gera até 95% mais comprometimento com os nossos próprios objetivos. Então imagina você entrar numa jornada de, por exemplo, como eu conduzi durante muitos anos, grupos de coaching, né, ou grupos de mentoria, grupos de treinamento, de facilitação de treinamentos em empresas, mas aquelas pessoas em prol do autoconhecimento, mas não de forma abstrata, mas com mensuração de resultado, para aprender 22 vezes mais e ter 95% mais comprometimento. Quando a gente traz isso para a sala de aula, ou quando a gente traz isso para dentro de um grupo de treinamento, gente, os resultados são deliciosos de se conduzir. Então, isso que a gente faz aqui no Defensores de Horário. Então, de maneira muito breve, o que que é e o que que não é. Né? As pessoas veem, por exemplo, a página, veem aqui o site do Defensor e falam, "Ah, mas isso é RPG?" E aí eu costumava o tempo todo falar, não, não é RPG, não é RPG. Quer saber? Tá, é RPG. Então deixa eu ampliar aqui só para ver a carinha de todos vocês. Quem aqui já jogou RPG na vida e faz ideia do que seja RPG? E não é aquela história de correção postural, tá? Da coluna. É RPG, o jogo, Role Playing Game. Deixa eu ver. O Jonathan já, a Natália também. Quem mais? Amanda também. Corina, Raquel, Randy, mais alguém? Vocês nunca jogou? Beleza. Legal, legal, mas quero muito. Show de bola. A gente começa a jogar hoje, Raquel. Legal. Legal. Gente, o RPG nada mais é do que interpretação de papéis. É um jogo de interpretação de papéis. Só que o RPG, ele está restrito a o mestre do RPG, o mestre do jogo, ele é o narrador de uma história. As pessoas naquele jogo escolhem personagens aleatórios, criam uma ficha de personagem. Ah, eu sou um mago. Ah, eu sou um aventureiro. Ah, eu sou um ladrão. Interpretam um papel que escolheram. Só que quando a gente traz o RPG para o mundo do autoconhecimento, por que que eu vou deixar você escolher um papel qualquer sem total comprometimento com a sua própria evolução, se o teu objetivo é evoluir você como um herói da aventura real? Então, por que que eu deixaria você montar uma ficha de personagem fictícia se você me contratou para sair do ponto A e chegar no ponto B e conseguir uma promoção, ou conseguir vender mais, ou conseguir tirar um projeto da gaveta e iniciar um novo negócio? Qualquer que sejam nossas metas. Se a gente definiu isso como um propósito, por que não isso ser a missão da nossa aventura real da nossa vida? Então, esse é o convite do coaching gamificado. Ajudar vocês a, de forma lúdica, se comprometer muito mais com as nossas próprias metas, sem aquela parte chata, sem aquele tem que fazer, mas fazer porque é gostoso de fazer. Então, deixa eu voltar aqui. Então, não é um jogo puramente fictício de RPG, sem compromisso, né? Nem promessa milagrosa. É uma jornada que vai ser conduzida, que hoje a gente vai pegar só um trechinho, só uma palhinha, mas é basicamente o início da jornada, durante alguns encontros em que a gente tem metas, a gente tem missões, a gente tem objetivos, e todas as reflexões são reais. A gente não toma a decisão de entrar numa caverna ou entrar numa, sei lá, falar com uma pessoa estranha puramente por falar. A gente está conduzindo o nosso personagem, que somos nós mesmos, dentro daquele contexto lúdico. Então, vamos experimentar um pouquinho disso hoje? Vocês topam entrar nessa jornada comigo? Legal. Sim.
Vamos fazer essa experiência. Então vamos iniciar aqui o prólogo. Então esse é o momento que eu vou dar um stop aqui. Eu vou convidar vocês, e ó, a gente fez um combinado aqui antes. A gente não pode dizer que a gente não é criativo, porque o que é que acontece? Morre uma fada. Não retada. Olha, uma Não faca. retada. Então, vamos combinar aqui que ninguém vai matar ninguém hoje. Beleza? Fechado? Então, eu convido vocês a, nesse momento, que é um ambiente seguro, que a gente está aqui na nossa fogueira, a fechar os olhos e se conectar com o máximo potencial que você tem aí dentro. Então, fica à vontade. Por que que eu combino vocês para fechar os olhos? Porque a maior parte das informações que a gente recebe é do nosso canal visual. Então, se a gente consegue cortar o canal visual, a gente ativa a nossa tela mental aqui dentro e fica mais fácil imaginar. Se daqui a pouco você se sentir um pouco desconfortável, eu posso abrir o olho? Claro que pode, fica à vontade. Mas só para você se conectar mesmo com o teu mundo interior. Então eu convido você a fazer uma respiração bem profunda enquanto a gente vai se conectando com a nossa imaginação. Então inspira e expira, relaxando. Isso. A gente não vai fazer nenhuma meditação agora, mas a gente pode fazer mais uma inspiração só. Ativa os seus recursos mentais e expira. Perfeito. Vai ouvindo essa musiquinha de fundo e vai ouvindo aqui as minhas sugestões. Enquanto a gente está em volta dessa fogueira, eu lhe conto uma história. Imaginem uma terra distante, chamada Aurora. Um lugar onde tudo sempre esteve em equilíbrio. Uma terra onde o pensamento, os sentimentos e as ações dos seus habitantes estão em plena harmonia, criando uma existência fluida e cheia de propósito. Os anciões revelam que o equilíbrio de Aurora se baseia em três forças elementais: Lumis, Cordis e Ardin, que cada uma delas influencia diretamente a vida dos seres desse mundo. Contam eles que se um dia uma ou mais dessas forças primordiais enfraquecesse, o mundo todo entraria em colapso. Aurora, até onde a memória alcança, sempre foi um mundo mágico e com cidades prósperas. Mas, como previsto nas antigas profecias, algo começaria a mudar. A névoa, densa, traiçoeira e quase imperceptível, começou a se infiltrar. Primeiro, a névoa apagou a luz de Lumis, a primeira força primordial, obscurecendo o pensamento das pessoas e fazendo com que ideias brilhantes se perdessem em dúvidas e confusão. Depois, foi a vez da segunda energia, Cordis, e os sentimentos, antes claros como um rio cristalino, tornaram-se caóticos e ocultos. Relações entre as pessoas que eram fortes e transparentes começaram a enfraquecer. E por fim, Ardin, a terceira força, se perdeu. E as ações, antes corajosas e precisas dos habitantes, deram lugar à paralisia e à impulsividade sem direção. No seu tempo, se você quiser, você pode abrir os olhos. Meus amigos, a Aurora parece uma terra distante, parece um universo fictício. Mas se eu dissesse que a Aurora é um espelho desse nosso mundo, que a névoa está aqui nas nossas mentes, nos nossos corações, nas nossas atitudes. E se eu dissesse para vocês, se eu fizesse vocês lembrarem que várias vezes a gente está preso em pensamentos confusos, sem clareza de tomar uma decisão importante? Será que só eu? Ou vocês em alguns momentos se sentem um pouco dispersos, com os pensamentos confusos ao longo do dia? Tudo bem, eu tenho TDAH, mas acho que vocês também de vez em quando sentem esse tipo de coisa. E o que falar então das nossas emoções completamente desordenadas? Quem dera que na escola, lá na década de 80 e 90, eu tivesse tido aula de inteligência emocional.
Queria muito que nós tivéssemos tido essas aulas. Hoje, em algumas escolas até tem. Tomara que a gente possa levar isso para mais crianças, para que a nossa sociedade tenha mais equilíbrio emocional. Mas não é a realidade. Hoje a gente lida o tempo todo com emoções desordenadas num mundo cada vez mais rápido e cada vez mais raso. E falando em coisa rasa, o que dizer então das ações que a gente nunca realiza, das muitas iniciativas e poucas acabativas? Quantos dos planos que ficam na gaveta e que a gente não executa ou faz, mas meio, não sei se vai dar certo? Então, a Aurora é uma metáfora? É uma metáfora, mas também é a nossa realidade. E o que torna essa história aqui de hoje diferente, e o que torna vocês aqui hoje diferentes, é que hoje, nesse momento aqui hoje, vocês têm a chance de enfrentar a névoa. Não apenas a névoa da metáfora, mas a névoa que dispersa o teu pensamento, que desordena os seus sentimentos e que oculta as tuas ações com mais certeza. Vocês hoje estão sendo escolhidos para serem defensores de Aurora, para trazer mais equilíbrio de volta, não apenas para a história, mas para a nossa história, para as nossas próprias vidas. Então, como qualquer grande jornada, a gente precisa começar do começo. Então, a partir de agora, a gente precisa descobrir quem nós somos. Que papel cada um de vocês aqui, cada um de nós, vai desempenhar nessa aventura épica? Quem você será quando você for posto à prova? Essa é a primeira pergunta e hoje, juntos, nós vamos encontrar a resposta. Convido vocês aqui agora novamente para se permitir a mentalização. Então, quem se sentir confortável pode fechar os olhos enquanto eu faço a condução desse caminhar em Aurora. Antes disso, deixa eu só aproveitar como é que vocês estão aqui nessa jornada. Vocês conseguiram visualizar um pouco da narrativa, um pouco da condução, só para fazer essa temperatura aqui com vocês? Conseguiram? Beleza. Então, no seu tempo aí, pode fechar os olhos, pode se conectar novamente com o teu poder mental. Isso. Perfeito. Cada um no seu tempo. O dia está nublado, uma aura diferente no ar. A caminhada até o ponto de encontro foi desgastante, mas a curiosidade manteve vocês em alerta. Afinal, não é todo dia que você recebe um convite estranho como aquele. Num instante, a estranheza dá lugar à surpresa e contemplação. Vocês se veem diante de uma estrutura formidável, certamente erguida pelos deuses. À primeira vista, lhes parece uma espécie de fortaleza circular de muitos andares até onde a vista alcança, toda construída em pedra branca, com colunas magníficas e uma arquitetura curiosa, com janelas grandes em arco. Por entre as árvores, enquanto vocês caminham, vocês vão avistando aquela estrutura colossal. Vocês são recebidos no pátio exterior da famosa Biblioteca de Aurora. Há séculos, o local é ponto de encontro de visionários e idealistas em busca de sabedoria e revelação. Apesar de ser um lugar muito famoso entre os habitantes, o acesso aos tesouros que guarda é restrito a poucos sortudos. Sem delongas para apreciar a imponente arquitetura, com suas colunas de branco marfim e revestimento de pedra, o seu guia começa a declamar. A névoa. Eu ouvi histórias sobre esse fenômeno estranho desde a minha infância. Eu sempre achei que fosse um conto para ameaçar crianças antes de dormir. Mas hoje eu vejo sinais dela contaminando o povo de Aurora lentamente. Em sua sinistra expansão, eu ouvi dizer que ela vai sugando a clareza de lumes, a harmonia de acordes e o ímpeto de Ardim. Isso vai afetando diretamente os nossos pensamentos, sentimentos e ações. O meu velho pai foi um dos anciões do Conselho de Aurora, e eles profetizaram que apenas aqueles que conhecem plenamente a si mesmos
poderiam ter chance de resistir à névoa e restaurar o equilíbrio. Agora, preciso confessar a vocês: não pensem que vocês são os primeiros a se candidatarem como defensores de Aurora. Já há algum tempo viemos buscando indivíduos notáveis para combater a névoa, e nós erramos todas as vezes. Heróis famosos se perderam no ego. Príncipes corajosos foram traídos e se perderam pelo caminho. E até mesmo os mais sábios se paralisaram diante do medo. O nosso povo perdeu as esperanças. Eu sinto que não tenho mais o apreço dos anciões. Mas como eu sou o filho do profeta, é responsabilidade minha encontrar as pessoas certas para enfrentarem a névoa. E algo me diz que vai dar certo dessa vez. E eis que você pergunta: mas por que tanta certeza dessa vez, meu caro? Ah, porque eu percebi que o maior inimigo de cada defensor de Aurora não estava na floresta dos ecos perdidos ou nas cavernas escuras. Estava na falta de domínio interior. Por isso, antes de apresentá-los ao Conselho dos Anciões, como eu fiz das outras vezes, eu irei conduzi-los ao oráculo. Eu acredito que, conhecendo seus avatares, vocês saberão como agir diante de cada desafio. Nisso, a sua mente pensa alto. Eu tô me sentindo uma cobaia desse cara. Onde que eu tava com a cabeça quando eu aceitei esse convite? Pois é. Ao se aproximarem da gigantesca biblioteca branca, o guia faz uma virada repentina para a direita e adentra numa taverna. Ah, claro, né? Com uma música como essa, num contexto como esse, é claro que teria uma taverna. Na expectativa do tal oráculo, né, que fosse um prédio mais místico, vocês se dão conta de que nem tudo é o que parece por aqui. Ao entrarem na taverna, uma avalanche de sensações envolve vocês. Os olhos vão se acostumando ao ambiente com pouca claridade, mas o cheiro quente e apetitoso do guisado pronto toma conta de todos. Me traz boas recordações do almoço da casa da minha avó. E o cheiro é acompanhado de uma melodia serena. Do outro lado do salão, apoiando os pés descalços sobre a mesa, vocês conseguem enxergar um artista solitário, mas suficientemente sóbrio, extraindo as notas musicais do seu velho alaúde e também da sua flauta. Ele murmurava o que pareciam ser histórias de heróis do passado. O guia chama a atenção de vocês e aponta ali para uma pequena mesa de madeira ali no canto e pede que vocês se sentem. Ele parece bastante conhecido por aqui. Ele acena ali para a moça grande que atende no balcão. Ele dá um tapinha nas costas do músico solitário, aponta para vocês e desaparece por trás do bar. Minutos depois, ele surge, acompanhado de um velho vidente. E ele simplesmente diz: este é o oráculo. Isso é tudo que precisam saber agora. Peguem seus diários de bordo e sigam suas orientações. Boa sorte. E nesse momento, eu convido vocês a voltarem para cá, abrindo os olhos aí lentamente, para a gente seguir a orientação do nosso guia. Eu acho que não tá saindo música. Não sei se só pra mim. Tá É, bem eu baixei a baixinha. música aqui, para não Tá bem atrapalhar. baixinha. Aqui sai bem baixinho. Ah, tá. É. Mas conseguiram ouvir a música do artista lá então, né? Uma flautinha lá no fundo. A flautinha lá no fundo, né? Aí você vê Caramba. o que que acontece, né? Agora, bastidores. O legal é que a gente está aqui trabalhando com educadores, com pessoas criativas. A gente, por mais que construa a história dizendo que ele tem um alaúde, a música muda e vira flauta, né? Então a gente puxa que ele tinha a flauta na hora também. Então, uma coisa é o que a gente constrói no roteiro, outra coisa, opa, a gente vai se ajustando ao longo da narrativa. Então, meus amigos, a gente está no momento da história em que a gente está dentro de uma taverna, conhecendo o tal do oráculo, que é a pessoa que vai nos ajudar a nos conectar com o tal do avatar. Cada ser dentro de Aurora se conecta com um determinado avatar. E o que o guia nos disse lá no início é que ele sempre levava as pessoas direto lá para os anciões.
todos morreram. Todo mundo fracassou para enfrentar a tal da névoa. Para que a gente faça uma forma diferente dessa vez, a gente vai revelar a nossa persona, o nosso avatar dentro dessa terra estranha para a qual a gente chegou. E aí, nessa revelação, a gente vai estar mais presente, vai estar mais seguro para a gente poder entrar nessa aventura. Então, a gente pede para vocês separarem o diário de bordo de vocês, pode ser uma folha de papel que todos já separaram. Algum de vocês chegou depois? Acho que a Amanda chegou depois, não? Então, só separa aí um papel e uma caneta. Cheguei, mas já tô aqui já. Maravilha, Amanda, que bom. Caio, você tá por aí, cara? Tá acompanhando a gente? Você tá aí com a câmera fechada. Todo mundo junto? Só para avisar, Rodrigo, o Caio tem uma camada de invisibilidade nesses eventos mesmo. Ele tá Ah, sempre aí, mas ele tá sempre invisível mesmo. tudo bem, tudo bem. Se fosse Dungeons and Dragons, né, seria ali a, a capa da menina. Mas beleza, é quase isso. Vamos lá, pode usar seu manto de invisibilidade sem problema, Caio. Você vai ganhar alguns pontos de furtividade nesse jogo. Deixa eu minimizar aqui para poder conduzir vocês. Pronto, vamos lá. Então, nesse momento, o oráculo vai se dirigir a vocês e ele vai trazer uma série de perguntas para vocês. E eu vou compartilhar a tela para vocês verem as perguntas, para não ficar apenas no auditivo, mas para vocês terem o acesso do visual também. E aí vocês vão respondendo, é múltipla escolha, vocês vão respondendo aí no diário de vocês. Deixa eu voltar aqui para compartilhar. Cadê o zoom? Tá aqui. Só me sinaliza se já está aparecendo aí para vocês. Tá subindo. Aí, Beleza. agora está. Ah, perdão, peraí. Eu coloquei, tá rodando como vídeo. Deixa eu rodar passando uma tela de cada vez para ficar mais confortável para vocês. Pronto. Que aí cada um pega no seu tempo. Pronto. Todo mundo vendo? Legal. Avatares de Então aqui a Aurora. gente entra no nosso episódio 1, Avatares de Aurora. Responda ao oráculo e descubra qual é o seu. Então todos nós estamos aqui na taverna, reunidos, né? E eis o oráculo fazendo uma série de perguntas para a gente. A primeira pergunta que ele traz é essa daqui. Você recebe um novo projeto no trabalho. Então, como que você reage? Aqui eu vou sempre ler cada uma das opções. Vocês só vão precisar colocar número um e ao lado a letra da resposta a primeira resposta que te vem à cabeça. Não reflete demais, tá? De forma espontânea, eu estimulo vocês a responder o que faça mais sentido, não o que parece ser o certo, mas o que é natural para você. Então, ele traz. Você está aqui numa nova empreitada, você tem um novo projeto, você tem um novo desafio aqui em Aurora. E como é que você reage? Você costuma traçar rapidamente um plano e parte para ação? Letra B. Você reúne a equipe para poder trocar ideias com todas as pessoas aqui da mesa da taverna e animar todo mundo. Você busca entender as necessidades do time antes de entrar em ação. Ou você analisa criteriosamente os detalhes, verifica os riscos para seguir um plano bem rigoroso. A, B, C ou D. Só botar aí no diário de bordo de vocês um e a letra. Posso avançar? Vamos lá. 2. Ao planejar uma viagem de férias, digamos que você consiga, né, voltar ileso para sua terra natal, qual é a sua abordagem? Você define rapidamente os destinos e as atividades. Vamos embora, o negócio é viajar. B. Você vai convidando as pessoas para tornar a viagem mais animada. C. Você escolhe um lugar mais tranquilo, de forma mais planejada, mais organizada. Ou D. Você faz um planejamento detalhado de cada passo da viagem. Qual é a hora que a gente vai visitar aquele lugar? Qual é o momento que a gente vai para outro lugar? O endereço, os detalhes de cada lugar que você vai? Qual é o seu estilo na hora de você planejar uma aventura?
Ó, no momento aqui eu tô vendo 6, o Jonathan e a Amanda, tá? Então eu vou seguir com o joinha de vocês aí quando vocês fizerem. Vamos lá. Terceira. Como é que você lida com um colega de jornada, de expedição como você, que está atrasando no resultado de vocês, o trabalho de toda a equipe? Letra A, eu confronto diretamente e exijo mais comprometimento. Letra B, eu tento motivar, tento envolver esse cara no projeto. Letra C, eu converso de forma amigável para tentar entender o que está acontecendo com ele. Ou letra D, eu vou apontando os erros e vou propondo um jeito bem eficiente para corrigir todos os erros. Primeiro que vier à cabeça, bota a letra. Show. 4. Se alguém ficar para trás, avisa, tá, gente? Vou só dar um pouco mais de agilidade aqui. Você precisa vender uma ideia, né, para um superior, uma pessoa que tem um poder sobre você. Como é que você faz isso? Você vai apresentando argumentos diretos e você destaca todos os benefícios estratégicos da sua ideia. Letra B, você vai usando, né, do ziriguidum, do borogodó, do teu carisma, do teu entusiasmo para motivar a pessoa, para convencer aquela pessoa. Letra C, você mostra como é que a ideia pode beneficiar todo mundo, a organização, o time. Ou letra D, você vai apresentando fatos gráficos por A mais B. Esse é o plano detalhado da minha ideia. Como é que você convence alguém? Show. Como é que você reage, número 5? Como que você reage quando você precisa aprender uma coisa nova? Você gosta de aprender na prática e para poder ir testando logo, vendo como é que é. Você gosta de aprender com outras pessoas e vai interagindo ao longo do processo. Então, essa interação é importante para o teu aprendizado. O que a letra C, o ambiente mais tranquilo, estruturado, é o ideal para o teu tipo de aprendizado. Ou letra D, você gosta de estudar todas as regras, os detalhes antes de começar a estudar, antes de começar a aprender. Qual é o seu estilo de aprendizagem? Questão número 6. Como é que você lida quando um parente sempre te pede favores? Ou sabe aquele amigo que sempre quando te manda um oi sumido é para te pedir dinheiro emprestado? Então, eu estabeleço limites e eu digo não sem hesitar. Seria a letra A. Letra B, eu tento ajudar, mas de uma maneira mais leve, né, para poder quebrar essa coisa chata que ele fica ali me pedindo toda hora. Então, de forma mais divertida, para quebrar o gelo. Letra C, eu até ajudo, mas eu tento mostrar que ele precisa ser mais independente, né? Então, eu tento organizar isso com ele. Ou letra D, eu avalio se o pedido é razoável mesmo antes de tomar uma decisão, dizer sim ou não. 7. Como é que você lida com mudanças inesperadas nas suas expedições, nas suas empreitadas? A. Eu aceito o desafio e me adapto rapidamente. B. Eu encontro uma maneira mais positiva de tentar lidar, né, e motivar com essas mudanças que acontecem com as outras pessoas. C. Eu procuro minimizar os impactos e manter a harmonia, manter a estabilidade de tudo ali. Ou letra D. Eu analiso os riscos e tento criar um novo plano. Quem é você na fila do pão? 8. Como que você gerencia o tempo nas suas aventuras, nos seus projetos, no seu trabalho? Letra A. Eu priorizo tarefas de alto impacto e vou trabalhando rapidamente. Defino qual vai ser e parto para cima. B. Alterno entre várias atividades, gosto de manter de forma um pouco mais dinâmica, né? Sem tanta formalidade, digamos assim.
Letra C, eu organizo o tempo para não sobrecarregar a mim e aos meus colegas dentro desse projeto. Ou letra D, eu sigo um cronograma mais detalhado, eu não gosto muito dessas mudanças, não gosto muito de improvisos. Quem é você aqui? 9. Você precisa dar um feedback crítico para um colega, para um parceiro seu de jornada. Como é que você faz na hora de mandar a real para alguém? A. Eu vou direto ao ponto e já digo que precisa ser corrigido. B. Eu uso, né, um tom um pouco mais amigável, mais encorajador para minimizar os impactos negativos do feedback. C. Eu espero o momento certo para abordar com um pouco mais de sensibilidade. Ou D. Eu apresento os fatos e os exemplos concretos para ter embasamento na crítica que eu vou fazer para ele. 10. Calma que falta pouco, tá, gente? Como é que você reage a um conflito no grupo? Você está entrando numa aventura aqui, 100% das pessoas que entraram nessa aventura não voltaram. Então, imagino que possa haver muito conflito aqui. Como é que você reage nessa hora? Eu preciso entender como é que você funciona para saber como é que vai ser a nossa aventura daqui para frente. A. Eu assumo o controle e imponho uma solução. É espontânea, mais natural para mim. Ou B. Não, eu tento amenizar o clima e fazer que todo mundo se entenda. Não, C. Eu atuo como mediador para garantir um ambiente harmônico. Ou letra D. Eu avalio os fatos e vou sugerir um caminho mais lógico para tentar resolver isso. Foi? 11. Você está num grupo de amigos e há um desentendimento. Essa pergunta é diferente da outra. Como que você age? Letra A. Você expõe sua opinião de forma firme e direta. Letra B. Você tenta animar o grupo e tenta até, de repente, desvirtuar aí o foco da conversa. Letra C. Você escuta todos os lados e tenta sugerir um meio termo mais diplomático ali. Ou letra D. Você vai apontando os argumentos para encontrar uma solução justa. 12. Você precisa tomar uma decisão importante sob pressão. Como que você age sob pressão? Decido rapidamente com base no que parece mais eficiente. B. Pergunta a opinião das pessoas antes de eu escolher. C. Procura um caminho seguro para minimizar impactos negativos. Então, eu reduzo riscos. Ou D. Eu recolho todas as informações antes de tomar qualquer decisão. Quem sou eu sob pressão? Antepenúltima. Número 13. Como que você age ao entrar num evento profissional ou num evento que você vai conhecer pessoas novas ali, que você pode tirar proveito ali, algumas vantagens dentro daquele contexto social? Eu vou direto às pessoas que eu posso gerar negócio, que eu posso gerar resultado ali com aquelas pessoas. Ou então não, B. Eu converso com o maior número de pessoas possível. De repente, com essa diversidade, eu consigo mais oportunidades. Não, não, eu sou a letra C. Eu foco em poucos contatos mais profundos, construindo boas conexões. Ou D. Eu observo antes de interagir e prefiro falar sobre temas mais relevantes. Não sou de ter conversa furada por aí, não. Papo furado não é comigo. 14ª, penúltima pergunta. Como é que você costuma resolver problemas de bufunfa financeiros? A. Eu encontro rapidamente solução e assumo risco. Se for necessário, eu assumo risco. B.
Eu costumo pedir sugestão para os amigos, para os familiares. Letra C. Eu sou mais conservador. Eu tento não comprometer a minha segurança. Ou letra D. Eu faço cálculos e vou analisando todas as possibilidades. Aí depois eu entro em ação. E por último, e não menos importante, questão 15. Se um amigo chega contando sobre um grande problema, como que você reage? A. Eu dou um conselho direto sobre o que ele deve fazer. Ponto. B. Eu tento animar o cara, pô, mostrar que tudo vai melhorar. Letra C. Eu demonstro apoio e fico do lado dele até ele se acalmar. Ou letra D. Eu analiso o problema e sugiro um plano de ação baseado na lógica. Deixa eu dar um stop para olhar para vocês. Fiquei muito tempo sem olhar para vocês. Legal, Caio. Que bom que você está ouvindo a gente aqui e que você está gostando. Vamos lá, queridos aventureiros e aventureiras munidos do seu diário de bordo. Conseguiram preencher todas as questões? Teve alguma tendência aí? Teve? É mesmo? Então, o que que eu proponho a vocês agora? Somar as letras A, somar as letras B, as letras C e as letras D. E eu vou pedir para vocês colocarem aqui no chat como é que está o resultado de vocês. Bota assim, A e o número, a soma do A. Depois o B e o número que deu de B. C e D. Isso, boa. Temos um guardião, temos um sábio, uma guardiã. Interessante, a Raquel não teve nenhum D. Então, temos uma visionária. A Amanda, temos uma guerreira. Rende mais equilibrada ali, mas temos uma sábia. Isso é bom ou ruim? É a pergunta clássica nessa hora. Isso é bom ou ruim? Fui bem? Gabaritei? A Corina, beleza, temos uma guardiã. Beleza, todo mundo já respondeu? Passou aqui, não contei todo mundo. Todo mundo botou no chat? Beleza, deixa eu voltar a tela lá com vocês. Que aí a gente vai entender se dá certo ou se dá errado. Que bruxaria é essa? Se algum de vocês botou no chat aí a soma das letras não der 15, aí é voltar para a escola da tia Teteca lá e somar a matemática de novo, hein? Tem que dar 15. Aí é certo que não temos um matemático. A soma tem que dar 15. Mesmo que uma das letras dê zero, a soma tem que dar 15. Todo mundo deu 15? Show. Então vamos lá. Aqui agora eu apresento a vocês os avatares de Aurora. Todo ser dentro da Terra de Aurora se conecta a um desses quatro avatares.
Todos os seres dentro desta terra se revelam, eles se manifestam através do avatar do guerreiro, do avatar do visionário, do avatar do guardião ou do avatar do sábio. Então, pelas letras que vocês colocaram, agora vocês vão começar a entender quem que vocês são. Eu vou passar aqui passo a passo com cada um deles e vocês vão perceber, ao longo das respostas que vocês deram, algumas características mais fortes, outras não tão fortes assim, de cada um deles. E o que é mais importante, isso daqui não é um estereótipo, tá? Então eu não sou um cartomante, eu não estou jogando aqui com a espiritualidade, não é nada disso. O que a gente está fazendo aqui é uma revelação das tendências de comportamento de cada um de vocês. Então aqui a gente consegue identificar o guerreiro. Vou integrar aqui com vocês as luzes e as sombras de cada um desses perfis. Deixa eu só voltar aqui. Opa, quem foi que colocou mais aí a letra A? Eu mesma. Amanda. Eu. Beleza. Então, mais alguém além da Amanda? Mais botou letra A? Pelo que eu vi aqui no chat, acho que não. Eu consegui zerar o ar, né? Olha, Jonathan, já vou te adiantar, cara, que fica tranquilo que todos os seres de Aurora, por estarem em harmonia com as três energias, nós temos os quatro, tá? Mas são cores, né? São nuances. Então, algumas pessoas têm mais evidente um determinado avatar e outros menos. Então, é interessante o teu traço, né, de ter um destaque muito grande em um daqueles, enquanto você tem uma ausência muito grande do perfil do guerreiro. Mas a gente vai conversar sobre isso. Então, vamos integrar aqui. O guerreiro, de forma um pouco mais abrangente, né? E mais uma vez, tomando muito cuidado para a gente não colocar as pessoas em caixinhas e gerar estereótipos, o guerreiro tende a se sentir chamado para liderar. Então, o tipo de pessoa que vai avançando, que vai estimulando as pessoas a entrarem em ação, que está em busca de resultados, é movido por uma sensação de autodirecionamento e uma determinação, uma coragem, até por alguns visto como inabalável. Então, só para fazer uma pesquisa por alto aqui, Amanda, isso faz sentido para você? Faz sim, faz muito sentido. No Disque Meu D é sempre lá em cima. Uhum. Justamente. Então, ao mesmo tempo, a gente tem uma coisa evidente, a gente tem o lado luz, beleza, é o nosso líder, a Amanda que vai liderar essa tropa toda aqui para poder encarar a névoa. Ela é determinada. Só que a gente tem que tomar o cuidado para a gente não perder o vínculo com outras pessoas na busca por resultado. E muitas das vezes, já como a Amanda trouxe, né, dentro do disco, uma pessoa que é muito executora, que é muito dominante, ela corre o risco de se desvincular emocionalmente das outras pessoas. Isso faz com que às vezes ela possa ser vista como um trator, como um tubarão, como uma pessoa que não se importa com o outro, ela é obcecada por resultado. Então você vê, tem dois lados da mesma carta, da mesma moeda. Por um lado, eu consigo enxergar a luz da Amanda, por outro lado, eu acabo enxergando essa questão de sombra. Opa, como assim? Eu corro risco de perder o vínculo com as pessoas. Então, será que é bom ser liderado por um guerreiro? Ou é ruim, porque ele vai me largar no meio do caminho na busca pelo objetivo dele? Nosso objetivo ao longo dos Defensores de Aurora é compreender o avatar de cada um de vocês e integrar o lado luz com o lado sombra. Por isso que nós não temos todos, todos vocês como guerreiros, ou todos vocês como visionários. Todos nós temos nuances. E quando a gente caminha junto num grupo diverso como esse daqui, a gente tem a oportunidade de aprender com a habilidade de um, de aprender com o comportamento do outro, e é a dinâmica, é a diversidade que nos leva ao resultado. Então, que bom que nós temos uma guerreira, mas também nós temos outros traços aqui. Então, quem foi que trouxe mais números aí, pontuou mais ali no B? Eu vi que um de vocês botou mais o B. Eu, Raquel. aham.
Legal. Mais alguém além da Raquel? Acho que foi só a Raquel. Então a Raquel é a visionária. Que bom, nós temos uma guerreira e nós temos uma visionária no grupo. Maravilhoso. Então, Raquel, vê se isso daqui faz algum sentido com você, tá? Os visionários geralmente têm o dom de inspirar, de motivar, de trazer alegria, de trazer energia para as pessoas ao redor. Então, por causa do otimismo natural desse visionário, a gente acaba iluminando a vida das pessoas nos momentos mais sombrios. Então, a gente costuma contagiar as pessoas com a nossa energia. Eu sou um visionário. Só que uma coisa que tem que tomar muito cuidado na nossa jornada. Então, o lado sombra do visionário. Essa empolgação precisa de foco. E se a gente ficar o tempo todo só no oba-oba, só na empolgação, é muita iniciativa e pouca acabativa. E a gente se envolve na abstração das nossas energias e a gente não transforma sonhos em realidade. É bem assim. Você se sintoniza com isso, Raquel? Sim, sim. E é um desafio voltar pro foco. Nossa, Não é? é a minha maior dificuldade. Te compreendo. Tamo junto, ó. Tamo junto. Te entendo. Então, esse é o lado bom e o lado ruim do visionário. Agora, olha que legal, né? A gente ter uma guerreira aqui ao nosso lado para nos colocar em ação com uma coragem inabalável. Mas se o guerreiro tem aquele risco de se desconectar com as pessoas, pô, pelo menos o visionário tá ali para empolgar o pessoal, para trazer todo mundo junto. Que bom. Quem foi que mais pontuou na letra C? Eu pontuei. O 6 pontuou. Eu também. Natália também. Acho Corina que também. Corina também, né? Corina Isso, também. nós Aham. três. Isso. Legal, nós temos três guardiões aqui no nosso time. Que bom, gente. Temos três guardiões. O que que é o guardião tipicamente? É o protetor. É aquela pessoa que se importa com os outros e que se importa com a harmonia entre etapas e pessoas. Planos, processos. Na hora do guardião levantar a mão, ele lê a energia do ambiente. É uma pessoa que consegue se conectar profundamente com as pessoas. Naturalmente que enquanto um visionário consegue motivar muitas pessoas na empolgação, o guardião, ele é mais sereno. Ele consegue motivar as pessoas, mas de um jeito um pouco mais profundo. Qual é o cuidado que o guardião precisa ter? Nessa cautela, nessa questão de harmonizar o tempo todo, ele pode correr o risco de se estagnar. Então, o cuidado que um guardião precisa ter é não perder a agilidade na hora de tomar ação. Então, que bom que dentro do nosso time nós temos uma guerreira para botar todo mundo para andar, mas se um guerreiro está completamente perdido obcecado lá no resultado, que bom que nós temos outros guardiões para. Opa, pera! A gente sabe que é importante combater a névoa, mas vamos planejar um pouquinho? Não vamos deixar ninguém para trás? Vamos refletir, vamos debater aqui para que a gente tenha harmonia para dar um passo de cada vez? E nós temos aqui três guardiões para nos ajudar nessa missão. Tá claro, gente? Faz sentido aí para vocês? Vocês conseguem enxergar isso? Bacana. Total. E por último, e não menos importante, temos um amigo sábio. Cadê o meu amigo sábio aqui? Eu e a Heidi. Ah, é, são Gente, dois. É o Jonathan. É. são dois. Então temos dois sábios aqui. Então, o sábio geralmente é aquele avatar que busca compreender antes de agir, analisa antes de entrar em ação. Ele geralmente é uma pessoa mais cética. Então, ninguém convence um sábio. Você pode provar por A mais B que algo dá resultado, mas quem tira a conclusão é o sábio. Então, ele é mais prudente, ele é mais guiado pela lógica. Dificilmente você vai empolgar um sábio para, na impulsividade, ele entrar em ação. Não. Você precisa mostrar ao sábio que aquilo ali é pautado na lógica e na razão. O que que costuma ser o lado sombra do sábio?
A sabedoria, apesar de trazer esse equilíbrio, essa cautela, às vezes faz ele ficar com dúvida demais, porque ele vai se questionando o tempo todo. Isso também gera estagnação. E por causa do ceticismo, às vezes ele não se abre para o novo. Coisa que, por exemplo, o guerreiro e o visionário estão mais predispostos a se abrir. O sábio é aquele que, opa, não, não. Se a gente vai conversar com um estranho na taverna, quem é esse cara? Eu não confio, não sei quem é esse cara. O visionário já está bebendo com ele. O guerreiro já está, não, beleza, vamos pagar a conta, vamos partir para a missão. O sábio tá, não, peraí, eu não confio em ninguém nessa taverna aqui. E o guardião é, não, calma aí. Não é que as pessoas não podem ser confiáveis. Vamos dar chance de ouvir o que as pessoas têm a dizer. Então, nessas quatro falas aqui, todo mundo se sentiu representado? Sim. Bacana. Então, deixa eu dar o stop aqui. Beleza. Então, gente, o que que a gente fez aqui ao longo desse processo aqui de reconhecimento com o oráculo? A gente identificou qual é o nosso avatar, como que a gente se representa dentro dessa terra. Eu vi que alguns de vocês têm algumas pontuações um pouco próximas um do outro. Deixa eu ver aqui. A Randy, por exemplo, o mais forte dela é o sábio, mas ela está muito próxima do guardião, né? Randy, do que eu falei ali do guardião, você também se identificou com algumas coisas dele? Sim, sim. Acontece que eu acho que eu sempre tive vários traços do sábio de ser mais rígida, de ser mais desconfiada. Às vezes de um amigo vir para mim pedir um conselho e aí eu ser extremamente lógica e só depois eu pensar assim, pô, ele tava só precisando que eu ficasse do lado dele, não tava querendo saber um plano de ação. Então eu acho que eu tenho um pouco equilibrado para as outras coisas porque eu fui trabalhando tudo isso, sabe, aos poucos, Obrigado. assim. Mas eu me identifico bastante como mediadora também, sempre que eu tô trabalhando em grupo. Legal, justamente. É o teu guardião falando mais alto, né? A sensação de justiça, que todos precisam ser ouvidos e você equilibrar a energia, é o guardião falando mais alto. Eu quero pegar o teu exemplo para, mais uma vez, chamar a atenção que não é um estereótipo, eu não sou apenas guerreiro, apenas visionário. Temos as quatro cores, quatro avatares coexistem dentro da gente, mas em algumas pessoas, dois estão mais em equilíbrio. Então, tem momentos que a Randy vai se comportar mais como sábio, momentos que ela vai se comportar mais como um guardião. Enquanto, por exemplo, a Amanda, ela tem uma tendência mais forte de se comportar como uma guerreira do que como uma visionária ou uma sábia. Porque a gente vê ali no chat, a gente vê os números que ela botou, é um contraste maior, vocês estão vendo ali? Uhum. Então, bem interessante o perfil da Amanda. É uma pessoa que, quando ela está pensando em resultado, ela parte para cima sem olhar para as pessoas ao redor. Mas quando ela se importa com a harmonia das etapas, é o momento que ela para pensar em gente. É geralmente assim que a Amanda funciona. E aí, quando a gente olha para Raquel, né? Ah, pô, a Raquel não tem nada de sábio. Nossa, ela é extremamente visionária. Não é porque uma pessoa tem muito do visionário que ela não vai conseguir, por exemplo, ser cética em alguns momentos. Mas ela tende a convencer as pessoas e ser convencida pela energia delas, mais do que pelos fatos. E olha como é importante a gente saber como é que cada um funciona. Porque eu agora sei como motivar a Raquel. E agora eu sei como motivar a Amanda. Agora, imagina trazer os nossos maridos e as nossas esposas para uma jornada como essa. O quanto que a gente consegue entrar em mais sintonia no nosso casamento, no nosso trabalho, na nossa vida pessoal e profissional, sabendo como que as pessoas se comportam. E esse é apenas o prólogo, é apenas o primeiro capítulo de uma jornada gamificada, de uma jornada lúdica que a gente começou a construir aqui hoje. Então agora eu vou fazer só o desfecho desse primeiro capítulo
E lógico que vocês são mentes extremamente criativas, eu quero ouvir vocês. Eu quero debater essas ideias com vocês. Eu quero utilizar mais a biscutatória, porque eu já falei para Dedéu aqui, tá? Então vou fazer o desfecho, só para a gente encerrar esse primeiro capítulo, deixar cenas do próximo capítulo aí em aberto, para a gente poder fechar e a gente debater sobre isso, combinado? Não. Deixa eu voltar para cá, vamos lá. Vamos lá. Mais uma vez, quem quiser fechar os olhos, pode fechar os olhos. Vai ser um trecho bem curtinho só para a gente concluir. Dá aquela respiração bem profunda. Isso. Para a gente sair daquela matemática, daquelas respostas de certo e errado, e voltar para mais um trechinho da nossa história, onde a gente está dentro de uma taverna, ouvindo um bardo tocar o seu alaúde e a sua flauta, contar as histórias de velhos heróis, um oráculo que simplesmente fez uma sabatina de perguntas sobre nós e simplesmente vira as costas e desaparece. O seu guia, pelo contrário, surge entusiasmado. Agora que o seu avatar foi revelado, vocês estão prontos para dar o primeiro passo. Cada um de vocês carrega um poder único, mas precisa aprender a equilibrar as suas forças para enfrentar a névoa. Afinal, não é que seja guerreiro, ou ser visionário, ou ser guardião ou sábio é o melhor dos mundos. O que é melhor é que este grupo é diverso. E agora dá para a gente ter mais esperanças sobre vocês. A sua jornada vai levar vocês ao coração das terras de Aurória, onde o lendário Cristal do Equilíbrio foi visto pela última vez. De acordo com as escrituras, quem detém o Cristal do Equilíbrio vivencia um estado mental alterado, capaz de se conectar com aquelas três forças primordiais de Aurória. O seu guia afirma que apenas com o Cristal do Equilíbrio vocês vão ter chances de sobreviver. Ele podia ter dito isso lá no início, né? Mas com a influência sinistra da névoa, não existe caminho seguro até lá. Cidades pacíficas se fecharam sob suspeita. Florestas que eram verdejantes se intoxicaram com vapor asqueroso e sufocante por causa da névoa. Será uma jornada repleta de desafios, mas lembrem-se: o verdadeiro inimigo não é quem parece ser. E aqui a gente faz o fechamento do nosso primeiro episódio dos Defensores de Aurora. Parabéns por cada um de vocês que se dedicou a vivenciar esse trechinho dessa jornada aqui com a gente. Parabéns, gente. Vocês se entregaram a beça, parabéns. Muito gostoso. Muito bom estar aqui com vocês. Acho que a neblina Maravilhoso, está cara. chegando aqui. Vou ter que fazer desligar um pouquinho e ver o que está acontecendo, que a neblina está chegando. Tem que chamar os defensores aí pra gente ir junto te apoiar, Corina. Pois é, uma névoa aqui que está chegando, que eu acho que precisa ver todo mundo aqui, todos os avatares. Vou ver o que é que aconteceu. Ainda bem que a gente está junto. Agora Isso aí, ninguém larga a mão de ninguém. isso aí. Ô, Rodrigo, muito massa, cara. Não sei se você quer abrir agora pra gente bater um papo, mas já puxando um pouquinho. Eu tô na vibe da Índia ali. Cadê o episódio 2? Já quero continuar essa parada, assim, porque que gostoso, assim, a tua condução. E, e eu acho que esse exercício que a gente faz sempre de autodescoberta através desses quizzes, né? Eles nos ajudam realmente, mais eu acho que até do que a resposta que dá, do resultado em si, mas é o parar para refletir, né? E aí ver se encaixa com aquilo que está sendo correspondido como possibilidades. E concordo muito contigo quando você fala das nuances, né? Tudo é muito uma gama de Uhum, coisas que vão se intercalando, se interconectando. E também são fotos do momento que a gente tá, porque a gente vai mudando, né? sim. Adorei, cara, muito bom.
Legal, cara. O objetivo aqui, que eu costumo fazer nos processos individuais, e depois eu comecei a construir aqui o Defensores de Aurora, é trazer ferramentas realmente já existem do mundo, do mundo do coaching, do mundo da psicologia positiva e tudo mais, mas não precisar aplicar de forma chata e literal, né? Então, eu não sei se todos vocês conhecem o DISC. Todo mundo conhece? A Andy não. Corina sim, Amanda sim, Natália sim, Raquel não, Jonathan sim. Você já conhecia? Beleza. Então, o que que a gente tem aqui? Ah, eu posso simplesmente mandar um questionário para o meu cliente, ele vai responder ali, com base no. Quer dizer, vai responder com base no achismo dele. Eu vou fazer uma devolutiva com base na teoria DISC, de que existem quatro perfis de comportamento em todo ser humano, que são justamente o guerreiro, o visionário, o guardião e o sábio. Só que por que não fazer isso de forma lúdica? Por que não fazer isso de um jeito que a pessoa não fica, eu vou ter que responder aquilo porque eu estou sendo avaliado? E às vezes a gente deturpa o resultado. Mas quando a gente está num jogo, quando a gente está numa história, a gente baixa a barreira racional. E a gente se permite. Então eu fico super curioso para, nossa, será que eu vou ser um guardião? Será que eu vou ser um guerreiro? É melhor do que, peraí, nessa entrevista eu tenho que parecer mais cauteloso, então eu vou responder mais essa do que aquela. Não, algum de vocês se sentiu pressionado na hora de responder? Não, tava leve. Eu sim, mas tem justamente a ver. Eu acho que quando eu tava olhando e você falando pra gente responder rápido, eu ficava pensando assim, bom, essa daqui representa é, como eu ajo naturalmente, mas se eu pensar um pouquinho, normalmente eu escolho essa outra opção. E é muito doido nesse negócio de escolher a primeira que vem na cabeça, porque logo em seguida me vem um pensamento de o que que isso vai representar sobre a minha imagem, entendeu? Logo em seguida já vem. Mas ó, no próximo episódio a gente vai pegar isso de forma mais profunda. No terceiro, então, melhor ainda. Mas o que a gente vê aqui só pelo teu perfil comportamental, você sendo uma sábia, você é contestadora. Então, Super questionadora das coisas. para você importa muito como é que eu vou ser vista, se eu tô de forma certa, errada, se eu analisei tudo antes de dar uma resposta. Então é natural que isso surja em você, porque é como você se comportou até hoje. Então tá tudo bem. É só a gente trazer clareza para isso. Você se empoderar disso. Vamos lá, deixa eu ouvir vocês, deixa eu ouvir a percepção de vocês aí. Ah, uma coisa Isso que é. Opa, desculpa. Uma coisa Vai, vai. que me lembrou é que dia desses eu estava vendo, acho que no Instagram, psicólogos que estão utilizando métodos de RPG no tratamento de pacientes. Eu achei isso genial, assim, foi muito Eu legal já ter vi também. participado aqui com você. Ah, legal, que bom. É facilitação de chatice. A ideia é essa. Eu achei bem bacana também. E o que a Andy, conectando com o que a Andy falou, é. Gente, assim, ó, eu viajo na maionese, eu viajo muito na maionese. Visionária. Só que isso pode parecer muito. Eu sempre pensei, né, que isso pode parecer ruim, isso pode pegar mal, sabe? Aquela pergunta que tu trouxe. Como tu se organiza com as tarefas? Tu escolhe a prioridade ou tu vai alternando? 100% vou alternando, né? E isso eu sempre pensei assim, nossa, isso me dá fama de desorganizada, né? é, Enfim, não sabe administrar, não sabe gerir o próprio tempo. E no fim eu consigo, é a melhor forma que eu tenho para me organizar, com as pessoas que eu trabalho também. Só que é isso, sabe? Identificar onde tu consegue se encaixar. Uhum. A minha primeira conversa comercial, eu comecei a falar do Gustavo Lima, como o Gustavo Lima é, pegaria o meu produto, consumiria meu produto. E eu fui muito mal. Então,
às vezes eu me passo assim, sabe? Mas eu achei muito legal porque eu me identifiquei muito contigo de conectar o lúdico de uma forma coerente, assim, e encontrar esse equilíbrio. Então, agradeço muito. Que bom, Raquel. Tô adorando ver o gatinho da Indy ali. Hum. Oi, Corina, É, fala aí. eu achei assim muito interessante, né? A forma que tu trouxeste os perfis criando como avatar. Então, eu acho isso muito interessante. Acho assim que tem uma sintonia muito grande na atualidade, né? Porque o avatar, inteligência artificial, tudo isso, de repente cada um pode compor a sua imagem a partir, porque tem guerreiros de vários tipos, tem né? Então, vamos dizer, dá até para avançar um pouco na visualização utilizando a inteligência artificial. Eu já Uhum. pensei em alguma coisa nessa linha, assim. Deu, assim, muita sintonia, porque eu, dentro do enneagrama, eu sou justamente a cuidadora. Ah, olha Eu que legal. sou, eu sou o perfil 2. Aham. Então, tem a coisa de organizar, buscar harmonia, né? Uhum. Eu trabalho com não é bem uma terapia, mas é uma energia de equilíbrio, que vem do japonês, o Jinjitsu. Então, Sim, isso conheço. é uma coisa que eu, depois de me aposentar, né, na pós-carreira, como eu gosto mais de dizer, então, na pós-carreira, eu assumi isso, né? Fiz a minha Legal. formação bem diferente do que eu fazia antes. Então, eu me vejo agora assim muito nessa vibe assim de cuidar mesmo, né? Eu acho assim uma coisa muito potencial grande que eu sinto nesse trabalho que tu fazes é a questão de trazer o divertimento na diversidade. Porque geralmente a gente faz um hobby muito no lazer e tal, mas alguma coisa muito para passar tempo e geralmente não se faz a extensão. E dentro desse divertimento na diversidade, na realidade, a gente leve, solta, criativamente, a gente consegue fazer a expansão, que é uma das coisas também que eu sinto que a Natália e o Cés estão sempre procurando. Então, para mim não foi uma surpresa nós termos perfis bem próximos, né? Eu já tinha percebido isso na, em todas as formas de facilitação, tem muito atenção à pessoa que está ali junto, né? Então, as Uhum. necessidades e tudo, eu acho assim que isso é uma coisa que me aproximou muito dessas fogueiras, desses eventos, né? Foi justamente a Natália e o César. E eu achei interessante isso, porque tem o mesmo a mesma formatação nos avatares, né, pode Aham. levar a essa questão da sinergia mais Com fácil certeza. entre pessoas na equipe, né? Com... Então, eu fiquei pensando que é um instrumento muito válido para se fazer o equilíbrio na equipe mesmo. Eu acho que Uhum. valorizou muito o DISC, falar bem a verdade, tá? Porque eu não gostava muito do DISC. Eu também eu tenho a sensação que o disco é um pouco cartesiano demais, né? Especialmente a devolutiva. Então, quando a gente humaniza um pouco a devolutiva, né? Se a pessoa simplesmente tem que ficar marcando lá no X, vai ser chato, mas quando a devolutiva humaniza mais, traz mais exemplos, faz a pessoa se identificar, fica uma devolutiva mais gostosa. Parece que a gente está olhando mais para o ser humano e não para um diagrama ali cartesiano. Então, o objetivo daqui da ludicidade é, gente, pensa num candidato fazendo um processo seletivo, de um monte de prova que ele tem que fazer um DISC. Você acha que ele vai responder de forma honesta?
Não vai. Ele vai responder de forma do que ele acha que as pessoas que vão analisar o que tem a ver com o perfil da vaga vão ter que considerar. E qual é o principal problema do recrutamento e seleção? A gente contrata pela hard skill, a gente demite pela soft skill. Uhum. Então, se a gente está demitindo as pessoas o tempo todo porque a pessoa entra, depois não dá fit de cultura, então não dá fit de soft skill, o que que adianta a gente olhar só para o currículo, só para o CV, se a gente não olha para o VC, para você, para as pessoas? Sabe? Então, eu sou um RH frustrado, né? Eu não fiz o RH, né? Eu sou publicitário, né? Mas estou fazendo agora a transição para psicologia, porque eu amo estudar a cabeça das pessoas. Mas eu sempre tive esse debate com RH. Tem alguém aqui que trabalha com RH? Eu. Amanda trabalha com RH? Aham. Cara, eu sempre tive esse debate que é um desafio e hoje cada vez maior, né? De você não leva mais um currículo e entrega numa empresa, você aperta um botão e pulveriza o seu currículo. Então, Amanda, você trabalha com recrutamento? Não, trabalho com treinamento e desenvolvimento. Ah, maravilha. Então, ó, te amo, vamos conversar muito sobre isso. Mas o cara do recrutamento dá pena, gente. Porque Dá. essa pessoa recebe tanto currículo todos os dias que ele precisa criar filtros. E a inteligência artificial já está filtrando todo mundo. Exatamente. Então, É um só o recurso currículo. humano cada vez mais desumano. É. Então, aquele negócio de você se importar e você dar uma devolutiva para o candidato que não passou. O candidato já não passou há muito tempo, o próprio IA já está cortando o cara. E ele fica, ai, será que meu currículo tá bom? Será que eu passei? Filho, você já está cortado há muito tempo. Então, quando a gente tem uma oportunidade, né, de ter uma coisa mais lúdica, sabe? É a maneira que eu penso, tá? Eu não sou RH. Mas de você poder aproximar as pessoas, deixá-las mais à vontade para contar a verdade delas, eu acho que a gente consegue construir organizações que são mais sustentáveis. É o que eu Perfeito. humildemente acredito aqui. Não, com Concordo certeza. plenamente. E aí, complementando com essa questão de lúdico e narrativa, enfim, esses dias atrás eu fiz uma entrevista, assim, na verdade não era nem a entrevista, era só o enviar o currículo e fazer um teste ali, um pouco de comportamental também, e eu achei, assim, sensacional, não vou me recordar agora o nome da empresa, mas eles gamificaram de um jeito que eu estava querendo conhecer mais da empresa. Eles fizeram toda uma narrativa assim de você já estava trabalhando lá dentro da empresa, ia conhecer o cliente e tal, e aí você viajava, eles faziam o barulhinho do avião, e você descendo do avião, conhecendo o cliente. Depois de anos, o cliente te dava uma devolutiva do que você respondeu ali das perguntas, do tipo, olha, seus conselhos me fizeram expandir, agora eu tenho 3 filiais, não sei aonde. E assim, a pessoa nem existia, eu tava assim, cara, que feliz, que bom que você expandiu e era só um jogo. Mas assim, faz total diferença na hora de você realmente captar a atenção da pessoa. Se fosse qualquer outro teste em um formato diferente, talvez eu tivesse respondido exatamente da forma como você falou, para o que é que essa empresa está buscando, o que é que a descrição da vaga está buscando, para eu poder me encaixar aqui. Né? E assim, com o formato gamificado, eu me perdi na narrativa e tava lá, meu Deus, eu quero ir pro próximo cliente agora. Será que ele vai mandar mensagem? Eu tava assim, foi muito divertido, muito É divertido. gostoso, né? A Andy também já fez uma dessa, né? Tá contando aqui no chat. Apesar dessas ferramentas serem muito utilizadas no recrutamento, né, por líderes e liderados, eu acho que o mais legal desse formato, primeiro que eu sou muito nerd, eu gosto muito de todo o esquema de RPG, mas é o autoconhecimento, né? Você trazer isso para você como personagem e ir fazendo destravamentos ali, seja de alguma competência técnica, alguma coisa emocional que tá, enfim, vai diminuir aí a sua dinâmica no dia a dia de trabalho, né? Então acho que isso pode trazer, porque é aquilo, quando você responde, você prepara a sua resposta para a vaga, você perde muito do valor de dar uma resposta honesta e Uhum. realmente ter um benefício do resultado, né? Do Verdade. teste. Verdade, cara.
Concordo. Eu acho que quanto mais a gente conseguir humanizar os processos, né, mais autenticidade a gente vai ter. Ao invés de a gente ter respostas do que para atender expectativas, né, a gente passa a ter respostas mais assertivas. Eu não lembro se foi algum dos posts de vocês ali essa semana, né, porque eu tento ler o máximo dos links que vocês botam ali dos artigos no grupo. Então, não lembro se foi exatamente ali, mas alguém falando que o GPT hoje em dia ele tá meio pela saco, né? Ele tá meio só tentando agradar, né? A linguagem do GPT tá muito de querer agradar ao invés de necessariamente responder de forma efetiva. E acho que o nosso objetivo, na verdade, é criar conexões mais efetivas. Então, a gente não quer que a pessoa responda o que vai nos agradar. A gente quer que a pessoa responda o que vai gerar resultado pra gente, né? Vai fazer a gente evoluir juntos. Oi, Nath, fala aí. A pergunta que não quer calar. Opa. Como vamos dar continuidade a essa história? Como fazermos aí a sequência? Eu achei muito legal, porque assim, trazer o lúdico com esse storytelling, sabe? Todo esse embasamento que você trouxe, né? A narrativa, tudo para essa construção de encontrar realmente quem somos nós na fila do pão, né? Que eu gosto de falar Uhum, assim, o autoconhecimento é descobrir quem sou eu na fila do pão. E a gente fazer essa descoberta e colocar isso em prática no dia a dia é muito importante, né? Para a gente se descobrir como autoliderança, o seu perfil, o seu papel dentro de uma empresa, ou empreendendo, ou simplesmente vivendo mesmo, sabe? Isso é muito uhum, importante. Eu achei muito legal dessa forma, porque a gente já tem a tendência a levar tudo a sério demais. sim. E quando a gente se propõe a fazer algo de uma forma lúdica, ao brincar, né, que a gente tem que trazer que o brincar não é inerente só da criança, quando a gente dá essa possibilidade para nós de vamos brincar, vamos jogar, é legal. E você trouxe tudo isso de uma forma bem leve, eu curti muito. Que bom, Nath, que legal. Ah, gente, que bacana. O William tá chegando aqui agora. Boa noite, Will, seja bem-vindo. O objetivo é justamente isso, gente. Está no meu ranking de valores ali, um dos cinco principais, a questão da diversão. Então, sim, eu me baseio, eu tomo decisões com base em quão que a gente pode divertir o ambiente. Então, não tenham dúvida que eu tenho um visionário extremamente apurado ali nos avatares que a gente viu hoje. Na verdade, eu tenho um visionário com um guardião muito alto. Os dois são ali no topo, né? Então eu tenho o guerreiro bastante baixo. Isso foi desenvolvendo um pouquinho, né? Conforme eu fui criando meu próprio negócio, mas dentre os quatro ele é mais baixo. Eu tenho um sábio mediano e eu tenho um visionário com um guardião lá no topo. Então, para a teoria diz que, né, eu sou um IS bem extremista ali. Então eu estou muito voltada para pessoa, muito mais voltada para pessoas do que resultados, mas eu equilibro entre o motivador e o planejador. Então aquele que viaja muito, mas com o pé no chão para fazer a coisa funcionar. Geralmente é assim que eu me manifesto. E aí o que a gente tem construído aí para os próximos capítulos, né, já sanando aí a curiosidade de vocês, eu estava conversando aí com vocês nos bastidores, quando ele me fez esse convite, da gente poder, então, dar continuidade, da gente criar um encontro, criar uma turma nossa, para eu não divulgar lá fora. Eu quero aproveitar essas mentes extremamente geniais que estão aqui para a gente poder fazer uma turma nossa do Defensores de Aurora. Geralmente eu coloco quatro pessoas, de três a quatro pessoas, numa jornada como essa. Aqui nós somos seis, sete, oito. Né? Eu participo ativamente da jornada, então nós somos nove. Mas, de qualquer maneira, dá para a gente fazer uma versão com todos nós aqui? Dá, porque todos nós somos sagazes na questão de estar dispostos a debater. Algumas outras pessoas têm um perfil um pouco mais contido na questão da criatividade, da imaginação e da provocação. Então, eu acredito que dá para a gente fazer sim um time nosso aqui e a gente seguir na nossa jornada. Tá? Eu tenho dois horários que eu estou prevendo abrir agenda para uma terceira turma do Defensores de Aurora. Tá? Então, eu até coloquei já na página, mas eu não coloquei anúncio para rodar. Tá? Então, eu só montei a página hoje ali
que é na quinta-feira, na parte da tarde, e no sábado, na parte da manhã. Então, são dois horários que eu visualizo que dá para gente dar continuidade. Eu não sei como é que é o perfil de vocês, se vocês conseguem abrir um horáriozinho na parte da tarde ou no final de semana, no sábado, na parte da manhã. O que que seria melhor para vocês? Quando você fala na parte da tarde, seria entre quais horários da Deixa eu só quinta-feira? pegar aqui o que que eu já tinha colocado na página, para ser congruente aqui. Minto, minto, minto. Eu não coloquei a parte da tarde, não. Eu coloquei o horário dessa turma que está encerrando essa semana. Nas quintas-feiras, de 8 às 9h30 da noite. Esse horário eu consigo. Consegue? Como Uhum. é que fica para todo mundo? Também Eu tá estou bom. encerrando uma turma essa semana. Na quinta-feira termina. Fica legal para todo mundo? Ah, legal, gente. Então, na quinta-feira da semana que vem, a partir do dia 10 de julho, a gente pode seguir um time nosso, uma jornada nossa. O que a gente vivenciou aqui hoje foi Defensor de Aurora Experience, né? Então, literalmente, eu trouxe o prólogo para a gente debater, mas a gente já vivenciou o primeiro episódio. Então, a gente vai avançar em 5 encontros. Então, são 5 quintas-feiras que a gente vai se encontrar ali durante 1h30, basicamente o que a gente ficou juntos aqui hoje, sem a parte do debate de bastidores, mas a gente vai ter um grupo do WhatsApp para debater bastidores à vontade, né? A gente já tem a comunidade aqui do SES para a gente debater à vontade também as nossas estratégias, nossos métodos de aprendizado, para a gente poder ir refletindo, não apenas refletir sobre si, mas também refletir sobre o método. Como é que a gente pode polinizar novas ideias, aproveitando que o William chegou aí? Como é que a gente pode enxergar, por exemplo, a ludicidade de uma aplicação de um disque lá para a jornada, lá para o trabalho do Jonathan. Então, como é que a gente pode ajudar a Andy trazer o lúdico e a gamificação para algum projeto que ela está fazendo? Sabe, acho que tem muita coisa legal em volta dessa fogueira que só começou hoje, que a gente pode, começou, perdão, começou aqui para mim, né? Mas que a gente pode fomentar mais trocas e mais projetos a partir dos saberes que a gente compartilha aqui. Eu vou mandar então o link da página para vocês conhecerem o projeto completo. E eu quero já deixar um presente aqui para vocês. Opa, seis, desculpa. Só um Falei, cara. pequeno alinhamento. Como a gente, na próxima quinta-feira, é excepcional essa data, que a gente colocou um Open Talks nessa quinta, na Opa, próxima legal, quinta. Então, só para a gente legal. ajustar isso, talvez, se possível para ti, uma semana depois, a gente Pode consegue ser. ficar com a agenda mais redondinha. Com certeza. Então, na quinta-feira que vem, a gente está aqui junto no Open Talks. E aí não costuma ter encontro da comunidade nas quintas, Sérgio? Normalmente não. Eu posso até dar uma olhadinha para ver se nada calhou, mas normalmente não tem. Esse foi excepcional. Essa quinta-feira foi excepcional. Perfeito. E aí a gente começa então no dia 17. Fica legal para todo mundo? Beleza. Eu vou mandar o link da página para vocês, né? E com um presentinho aí para poder facilitar completamente esse acesso, porque o mais importante que eu quero aqui é a gente fazer uma edição só com essas sinapses que estão rolando aqui, as fumacinhas saindo da cabeça de vocês. Gente, eu me sinto muito em casa conversando com vocês aqui. Parece que já é best friend forever. Já somos amigos de infância. Eu tô adorando esse lugar aqui. Bom, muito legal. Maravilha, cara. Pô, muito, muito, muito obrigado, Rodrigo. Foi excelente. Acho que Corina quer falar também, né, Corina? Acabei cortando você, me perdoa. Não, eu só ia dizer que além do engajamento que ele consegue adeptos. Verdade, muito Muito verdade. bom, muito bom. Mas eu queria então, cara, te agradecer, falar que esse sentimento de estar em casa e essa sinergia, ela é recíproca. Desde que você chegou, as trocas foram muito ricas. E obrigado por trazer essa energia também para a comunidade. Que bom que você se encontrou ali também, que você está encontrando, né, essa ressonância para as suas ideias lá dentro. E, e acho que assim, queria te parabenizar pelo teu projeto, pelas tuas ideias, pela tua condução hoje.
Achei demais, assim, foi o que eu escrevi ali. Para mim, isso é realmente um exemplo de uma facilitação de chatice, que é uma coisa que eu bato muito na tecla, que eu estudo, que eu busco trazer, e é trazer esse lúdico realmente de uma forma coerente, como disse a Raquel. Então, obrigado, cara, obrigado por esse período de tempo nosso aqui, e já estou projetando o que vai vir pela frente, vai ser espetacular. Te agradecendo só essa noite e todo mundo que participou, né? Obrigado, cara. Eu realmente estou muito feliz aqui, né? A gente já conversou bastante nos bastidores, como que eu estou migrando de um contexto de trabalhar com muitos empreendedores. Eu estou com uma startup que estimula mulheres empresárias a equilibrarem CPF e CNPJ. Então, eu estou no mundo da mulherada de negócios, eu tenho o mundo da Comunicamente com treinamentos de comunicação, mas eu estou querendo entrar mais com força no mundo da inovação, da criatividade para o aprendizado. Então, quando você me fez o convite, na verdade foi o Patrick, né, que me fez o convite para conhecer a comunidade, então honra aqui o convite dele e, particularmente, eu me senti muito em casa. Eu sinto que a gente tem muitas ideias gostosas e saborosas para a gente apreciar juntos aqui. Então, parabéns por liderar essa comunidade, por ter dado esse espaço aqui, agradeço por isso, e que seja só o começo, que a gente tenha muita coisa gostosa, muita coisa bacana para a gente fazer juntos. Com certeza. O Patrick falou um pouquinho mais cedo, eu comentei com ele, né, se ele ia conseguir. Ele falou, cara, hoje eu não vou conseguir. Ele até falou assim: puxa, bati tanto na tecla do Rodrigo trazer esse tema pra cá, trazer esse evento pra cá, e eu não vou conseguir estar. Ele tava meio, né, apurado com as coisas. Mas é o que a gente sempre fala também: os tempos, eles são difíceis da gente domar, e a gente tem que ter leveza com isso também, entender que às vezes vai dar para dar Verdade. presente, às vezes não, e tá tudo bem, né? E, puxa, que maravilha, maravilha. Obrigado de verdade, cara, por esse evento hoje. Lá a gente falando que até esqueceu que tava frio, eu também, acho que deu aquele calorzinho no coração, né? Eu queria já deixar aqui, lembrando a nossa agenda dos próximos eventos. Tu falou agora, né, Rodrigo, desse teu trabalho também com o CNPJ e o CPF, principalmente para uma comunidade de mulheres. E a gente vai ter um evento em julho com a Cleia, que vai trazer para a gente algo bem próximo desse tema. Quem sabe a gente não troca uma figurinha aí. Raquel também já Uhum. estava um pouco envolvida a gente fazer um meta-evento, né, Raquel? Talvez algo prévio. Sabe, a gente convida Rodrigo também para participar. Enfim, Bom, tem muita coisa que vem pela frente para a gente fazer juntos. Tem o Klex na semana que vem, que começa também. E, enfim, tô animadaço com o que a gente está conseguindo dividir aqui, compartilhar e que a gente possa todo mundo crescer juntos e construir esses lugares que nos façam sentir seguros, criativos, ativos, inovadores e tudo mais. Polinizadores, como o William sempre traz também. É isso, povo. muito bom. Então, uma boa Ó, noite para todo o visionário vai falar aqui. mundo. Vocês não vão tirar foto no final do encontro, não? Rapaz, eu tava com tudo pronto aqui para Ai, se foto. não fosse ele, eu já tinha esquecido também. Rapaz, é, caramba. Windows Shift S, né, Nath, como sempre. Então, vai, aquele Eu tô achando sorrisão que o aí, Will vai. chegou só pra foto, hein? Pô, eu tô ligado. O Will é Acho que ele desses. chegou só pra hora da foto. Deve ser um visionário também. E aí, o Will falou que fez o esforço de chegar ali cansado pra foto, tá ótimo. Meu. Então vai lá, aquele sorrisão, pô. Aê, maravilha. Deixa eu pegar aqui. Muito Acho que tá bem, tô parecendo mandando que eu lá tô no vendo nosso depois. grupo. Mandando lá no grupo e a gravação também tá aqui rolando. Eu vou editar, subo lá na nossa playlist de vídeos. E é isso aí. Beijão pra todo mundo. Baita noite. Beleza, gente. Eu Vou boto o ficando. link lá e a gente vai conversando no WhatsApp. Beijos, fiquem com Deus. Tchau. Valeu, Tchau, pessoal. tchau, Boa Tchau, pessoal. gente. Tchau, noite. tchau. Valeu. Obrigada, gente. Boa noite, valeu Falou. demais. Boa Obrigada. noite. Boa noite.